A gente fala agora sobre o jogo do Vila Nova e o GC é polêmico. A gente vai provocar aqui a reação dos irmãos paraenses. Mas é isso mesmo. Esse é o sentimento do jogo. Vila amassou o Remo. O que faltou para a vitória colorada? Você tá duvidando de mim? Você tá duvidando do que eu tô falando aqui para você? Então eu provo com a minha produção. Eduardo Cabral, as estatísticas da partida na tela do canal do YouTube. O Vila teve 59% de posse de bola contra 41% de posse de bola do Remo. Olha a quantidade de finalizações, gente. O Vila finalizou 20 vezes na partida. O Remo finalizou 2 vezes. O Vila finalizou 10 vezes mais que o Avaí durante toda a partida. Finalizações no gol, 3 do Vila, 1 só do Remo. O Remo chutou 1 vez no gol. E o gol, né, do Remo foi contra, do Todinho. Chances claras, 1 para o Vila Nova, 0 para o Remo. Escanteio 6-3, o dobro. Né, e tivemos ali 2 cartões para o Vila, 1 cartão para o Remo. Isso daí não interessa muito. Ou seja, o Vila teve 10 vezes mais finalização que a equipe do Remo. Teve mais posse de bola, teve mais escanteio, teve mais chances de gol. Enfim, foi um amasso. Aí a pergunta que fica, Matheus, é a seguinte. Por que mesmo tendo aí um grande jogo, uma grande atuação, se impondo, sendo tecnicamente mais efetivo, o Vila de novo tropeçou em casa e não conseguiu a vitória contra a equipe do Remo, Matheus? Cara, desse jogo contra o Remo foi pelo detalhe, né? O Vila Nova fez uma boa partida, fez uma partida interessante. Aí, nós como comentaristas, fica fácil falar, o Paulo Torre, ele recuou muito a equipe no segundo tempo. Cara, mas o Remo, ele se via na obrigação de atacar mais e talvez o Vila Nova, um pouco mais frágil defensivamente, se viu na obrigação de fortalecer o seu sistema defensivo, né? Então, talvez seria uma situação natural o Vila Nova fazer algumas modificações para se defender um pouco mais. Então, eu classifico como ele ter tomado o gol contra como uma infelicidade, como um acidente, mas eu vou destacar a falta de ser mais letal em finalizar, né? Porque o Vila ter feito apenas um gol, pra mim, foi um resultado magro. Foi um gol magro. Teve totais condições de finalizar mais, teve totais condições de se impor mais na questão de finalização, de ampliar mais o placar. Afinal de contas, se o Vila Nova tivesse feito 2-0, esquece. O Remo poderia colocar 11 atacantes que não iria conseguir marcar o gol. Então, dentro de um contexto de infelicidade, acabou que o Vila Nova acabou tropeçando, né? Todinho estava bem na partida, né? E aí fez o gol contra. O gol que ele tinha que fazer ele não fez, mas o gol contra ele acabou fazendo. Então eu vejo que a situação do Vila Nova contra o Remo, o Vila jogou bem. Se tivesse jogado, é um clichê, mas se o Vila tivesse jogado o que jogou contra o Remo em outras partidas, incluindo o Atlético, certamente teria vencido. 1h41 da tarde agora, debate das feras, oferecimento sempre das maiores marcas do Brasil. Gente, importante falar para você aqui da Pneus Express. Na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Ligue agora e conheça. 3272-1881. Há mais de 15 anos a WorkBR é campeoníssima em soluções para emissão de notas fiscais eletrônicas e certificados digitais para CNPJ e CPF. WhatsApp é o 629-9194-3827. Garanta o crescimento do seu negócio. O WorkBR é a melhor amiga do empresário goiano. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial da Gema PC. Entrega rápida e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. E dirija os SUVs que estão conquistando o mundo. O Moda E5 é o novo queridinho ícone fashion na sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução começou na Tiger Moda, na Avenida T8, no setor Bueno. 1h42, Nivaldo. O que faltou para a equipe do Vila Nova? Porque assim, os dados eles são estarrecedores. Eu não me lembro de um outro adversário que o Vila Nova tenha assim, imposto tanto como ele se impôs no final de semana contra o Remo. Foi um massacre. 10 vezes de finalização em relação à equipe remista. O Vila colocou o Remo no campo de defesa dele de um jeito lá durante alguns trechos, alguns momentos da partida, que era uma coisa de louco. O Vila foi pra cima, o Vila sufocou, o Vila amassou, mas o Vila não venceu de novo. De novo, o Vila não conseguiu a vitória de novo em casa, mesmo tendo jogado muito mais que o seu adversário. O que faltou pro Vila Nova nessa partida de sábado contra a equipe remista, Nivaldo? Futebol, ué. Faltou futebol. Não, mas o Vila criou muito mais, ué. O Vila amassou o time do Remo. Quantas defesas maravilhosas o Rangel fez? Duas boas defesas.
defesas normais. Não adianta, Thiago. O Vila é pequeno. Quando precisa, ele não dá conta. Você vê, um tonto lá fez uma falta completamente desnecessária. Nem sei quem foi. Uma falta onde o jogador do Remo estava de costa. Antes da linha intermediária, né? Intermediária é maneira de a gente falar, nem existe isso, né? Uma linha imaginária. Nem precisava fazer aquela falta, porque o cara estava de costa, é coisa de time pequeno. Aí faz a falta, o House não sabe posicionar ninguém, sempre tomou gol daquele jeito ali. Vai o Todinho dar uma casqueirada na bola e acontece o gol de empate. Coisa de time pequeno, é só time pequeno que acontece aquilo. Então, faltou futebol. Não adianta você finalizar daquele jeito. Teve um lance lá daquele garoto lá, o lateral esquerdo, é verdade que estava em posição de impedimento, lá na origem do lance, ele dentro da pequena área rumou o cacete, a bola quase bateu na cabeça do Wagner Bueno, que estava lá naquela tribuna de honra lá, uma coisa completamente sem pé, sem cabeça, jogador completamente apavorado. Então isso acontece com o Vila, coisa de time pequeno mesmo. Então faltou realmente futebol, qualidade na hora de finalizar. Não adianta nada finalizar do jeito que o Vila finalizou. Tomada de decisão equivocada. Às vezes finaliza quando tem um jogador em melhores condições para receber uma bola. E é isso que acontece, né? Você vê nesses dois jogos aí, o Vila Nova entregou 4 pontos. 2 pontos para cada adversário que estão fazendo falta nesse momento. Você vê, o Vila estaria na frente do Remo nesse momento, caso tivesse vencido o time remista. 1h45, 110 likes. A gente precisa terminar esse bloco aqui com pelo menos 200 curtidas, viu, gente? Deixa o like aí, participe aqui do debate das feras. Recado importante para você agora, da nossa Belcar Veículos. Este mês tem Saveiro Extrem Preta 2025-2025 por R$ 120.990. Taxa de 0,80%. Entrada mais saldo em 12 vezes. Tá esperando o quê? Venha para Belcar Veículos, boa de negócio. Família, você ouvinte Band News, aqui é o Doutor Baterias. A melhor entrega e o melhor atendimento de Goiânia. Bateria de 60 amperes Max Life, 349 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chama o doutor. 629-9883-0388. E também Esbafer Ferramentas. Tá precisando de comprar ou trocar a sua ferramenta por uma nova? Fale com o timaço da Esbafer Ferramentas. Melhores marcas e o menor preço sempre. Conheça a nossa loja, na Avenida Aderup, 1296, na Vila Canaã, pertinho do Banco Bradesco. Ou ligue agora. O telefone da Esbafer Ferramentas está esperando por você. O atendimento é sensacional. 629-9102-8217. Esbafer Ferramentas. Manderson Silva, o Remo não sobe, o time é fraco. Nathanael Lopes, o Vila Nova nunca foi grande, a torcida que é gigantesca. Lucas dos Anjos Barbosa, massacre, Thiago é doido. No final o massacre ficou 1-1. Olha, Lucas, interessante que quando vocês enfrentaram o Goiás aqui, e o Remo de fato naquele dia foi muito melhor, vocês falaram isso aqui, ué. Aí só vale favoravelmente a vocês? Meus amigos, Eduardo Cabral esfrega na cara desse povo que tá revoltado aqui com o termo massacre os dados da partida. Vocês estão lutando contra a imagem, filhos e filhas. Todos nós somos irmãos por Jeová. Menos apelação, vamos amar mais. O amor venceu. O amor venceu o ódio aqui no Brasil. Olhem na tela. 20 finalizações do Vila. 2 finalizações do porteiro Barra Remo. O porteiro do G4 deu 2 finalizações ao gol. Ô Tim, se não foi um massacre ofensivo do Vila, não sei o que foi, ué. Só que aí o Nivaldo tocou no ponto principal. O Vila tem que ser estudado, cara. Porque um time que finaliza 20 vezes no gol e só faz um gol, não dá, cara. Não dá. Faltou o que pro Vila? Faltou essa eficiência ofensiva, porque um time finaliza 20 vezes, o outro finaliza 2 vezes e tem o mesmo aproveitamento, porque o jogo terminou 1-1, então quer dizer, o Vila, por mais que dominou... Fui muito feliz nessa colocação. Porque faltou essa eficiência. O Vila precisou de 20 finalizações para fazer um gol, o Remo precisou de 2. E você vê, o Vila finalizou 3 dentro do gol, né, justamente porque nessa parte final, na parte das finalizações, muitas vezes você vê os jogadores precipitando para finalizar. E o Nivaldo falou uma coisa muito certa também, a questão da tomada de decisão. Em alguns momentos, pelo menos 3 ou 4 dessas finalizações, tinha um companheiro muito melhor condicionado
para finalizar, para fazer o gol, com a oportunidade maior de finalizar para o gol, e aí tomava essas tomadas de decisões. Eu lembro de uma do próprio Todinho no segundo tempo, tem uma do próprio Poveda no segundo tempo, além desse gol incrível que o garoto Igor perdeu que o Nivaldo também citou. Então o Vila teve um volume muito interessante de jogo, a intensidade alta, não deixou a equipe do Remo jogar, anulou seu adversário totalmente. Pedro Rocha praticamente não participou do jogo ali, muito bem marcado. E outra situação que o Vila também ele deixa a desejar. O Vila é um time que falta ambição para ganhar com mais facilidade. O Vila estava jogando bem, estava controlando o jogo, fez o gol com o Poveda, continua. Se você tá jogando bem, continua, mata o jogo. Faz o segundo gol ali, joga a pressão toda pra cima do Remo. O Remo não ia ter força pra buscar um empate se o Vila faz o segundo gol. Só que o Vila não. Aí o Vila faz o gol e parece que tá feliz com isso, tá contente com isso. Aí já baixa a marcação, já diminui o ritmo, desacelera o jogo. E aí, com as mexidas do Antônio Oliveira, foi pro tudo ou nada. O Antônio Oliveira foi colocando atacantes, deu os contra-ataques pro Vila Nova. O Vila teve esses contra-ataques. Aí entra nessa questão das tomadas de decisões erradas na hora do contra-ataque para matar o jogo. Então o Vila faltou essa eficiência ofensiva e depois ainda foi penalizado, castigado, um gol que infelizmente o Todinho ali acaba dando aquela casqueirinha ali na bola ali, tira totalmente a possibilidade de defesa do House, mas o Vila precisa matar seus jogos e a gente tá vendo isso não só no jogo do Remo não, em todos os jogos. O Atlético, por mais que não jogou bem, virou o primeiro tempo vencendo um jogo tranquilo. Mas o Vila tá matando, Tim, matando a gente de raiva. Justamente por isso, porque ele diminui, quando ele tá melhor em campo, ele diminui, ele desacelera o jogo, ao invés de continuar acelerado para definir a partida. Aí sim, abre 2-0, 10 minutos finais, aí controla o jogo. Agora o Vila não. Contra o Atlético, ele fez isso no intervalo do jogo, que ele vira o primeiro tempo vencendo, segundo tempo horroroso do Vila Nova, desacelera o jogo, aquela morosidade, querendo... Copiei o Matheus aqui, no horroroso. Segurando ali o resultado, não, tipo assim, se ganhar de 1-0, ótimo, vale 3 pontos mesmo, só que o risco, quando você tá 1-0, de tomar um empate, ele é muito grande, porque você pode ter uma falha defensiva, o que aconteceu no jogo contra o Atlético, pode ter um acidente de percurso como esse, um gol contra do Todinho. Então eu vejo que além dessa eficiência ofensiva que faltou pro Vila Nova, essa situação de desacelerar quando faz um gol, porque tá feliz com aquele gol marcado ali, isso incomoda o torcedor. Tem como jogar e continuar jogando bem quando você sai à frente, mata o jogo, faz o segundo gol ali, joga pressão pro seu adversário e o Vila não faz isso. 1h51, mais uma vez, né? Atenção Brasil, venha conhecer a nova loja da Autovia Motors, agora devidamente inaugurada na Avenida Senador José Rodrigues de Moraes Filho, 1550 no Parque Amazônia. São 11 anos de tradição no mercado goiano. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia, tudo isso você encontra na Autovia. Família Restaurante Chão Nativo tem o melhor almoço de Goiás. Lá tudo é preparado com carinho para você e para toda a sua família. Chão Nativo tem 1144 no Setor Bueno. 3241-2266. 3241-2266. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. 3414-4000. IGP Car Centro Automotivo. AGP é campeoníssima em soluções para o seu carro, viu? Venha para GP Car Centro Automotivo na T63 Jardim América, 623515-7004. Gente, não batemos nem 150 likes. Deixa o teu like agora, toma promo. Deixa o like, tá valendo camisa oficial da equipe do Vila Nova do Guasa do Atleta na sexta-feira, do desafio de likes presentaço da Albino Construtora. Nivaldo, Tim, você de casa e Matheus Carvalho. Prestem bem atenção no rendimento do Vila Nova nos 5 últimos jogos. Para mim, Nivaldo, essa foi a parte que tirou o Vila Nova da briga. Essa foi a parte que tirou definitivamente o Vila Nova da briga pelo G4. Põe na tela, Eduarda. Últimos 5 jogos do Vila, ó. O Vila faz 5 partidas e ele tem apenas uma vitória. Ele só vence o Goiás. Ele empata com o Remo, porteiro do G4, pelo placar de 1-1. Empata com o Atlético pelo placar de 1-1. Empata com a Chapecoense pelo placar de 2-2. Perde pro Botafogo pelo placar de 2-0. E ganha do Goiás pelo placar de 2-0. Como que uma campanha dessa coloca um time como favorito ao acesso, gente? Não dá. Essa foi a sequência que tirou o sonho do acesso, Nivaldo? Foi, porque desses jogos aí, você poderia descartar o jogo da Chapecoense. Descarta, né? Perde para a Chapecoense e ganha o resto aí. Você ganhou um jogo dificílimo, que foi o jogo do Goiás. Aí você ganhou do Goiás, deveria ter ganhado do Botafogo. Foi lá no Santa Cruz o jogo. O Botafogo é uma bosta. Então você ganha do Botafogo,
ganha do Remo e ganha do Atlético. Quantos pontos você teria feito nesses jogos aí? 12 pontos. Quer dizer, 12 pontos em 15. O Vila fez quantos? Fez uma vitória e 2 empates, né? 5. 5 pontos. 7 a menos. Ele estaria no G4 aí. Estaria no G4 aí. A projeção seria esta, do Vila Nova estar no G4. 6 pontos. 6 pontos, né? Porque ele empatou com a Chape, né? 6. Então, o que acontece? Eu presto muita atenção nesses detalhes, que eu acho que falta isso. Aí é achar. Eu acho que falta isso lá no Vila Nova, que é, assim, são coisas pequenas, mas que fazem diferença no futebol. Coisas pequenas, que no futebol é aquela questão de amor e ódio, né? É uma linha tênue que separa. É isso que o Tim falou. O time faz um gol e aí tá satisfeito. Os atacantes do Vila Nova, o time tá 1-0. O Vila vai pro ataque. Às vezes tem um jogador numa condição excelente para finalizar, para receber uma bola e fazer o segundo gol. Quem está com a bola opta por finalizar, às vezes numa condição ruim. Mete a bola lá na Saneago, lá não sei aonde, lá naquele ponto de ônibus, lá da Praça da Bíblia. Finaliza por finalizar, sendo que poderia fazer uma assistência. Aí eu pergunto, isso é trabalhado durante o treino? O treinador enfatiza isso para os caras. Ó, gente, nós vamos sempre procurar quem estiver melhor para finalizar. Será que isso é feito lá durante o treinamento? Será que isso passa batido durante o treinamento? O treinador, ele não cobra isso dos caras? É porque eu vejo assim, alguns jogadores atacantes do Vila Nova são extremamente individualistas. Isso vai fazer a diferença nessa quadra do campeonato? Será que o Vila vai conseguir fazer o artilheiro da competição nesse ponto do campeonato? Jamais. Então, o atleta, ele deveria pensar, agora o que vai prevalecer é o coletivo. É o meu companheiro que pode nos dar uma vitória. Então, eu posso estar conduzindo uma bola aqui, posso conduzir uma bola por 30 metros, mas se eu não estou em melhores condições, eu vou fazer assistência para o cara fazer o gol para nós. Então eu acho que falta trabalhar esses pequenos detalhes lá no Vila Nova até no dia a dia. Essa questão do cara fazer falta quando o jogador está de costa, meu Deus do céu, isso é básico. O atleta, ele ganha dinheiro, ele vive disso, ele come o futebol, ele vive o futebol. Ele tem que entender que o adversário, ele tá de costa pro gol, ele tá de costa, ele está pedindo, ele está implorando para receber uma falta. Ele não tem outra alternativa. Eu estou pedindo para você fazer uma falta em mim porque eu não tenho outra alternativa aqui. O cara vai e comete a falta. Aí cria uma oportunidade grande pro adversário. E o gol, exatamente. E a ação do Todinho também, gente. A bola foi mal batida, a falta foi mal batida. Como que você mete a cabeça na bola? É claro que ele não tentou fazer o gol contra, ele estava ajudando a defesa. Exatamente. Mas assim, no afã de ajudar, ele acabou atrapalhando o Vila. Se a bola tá alta demais, o jogador tem que perceber. Pô, essa bola tá muito... Ele tem que ter esse tipo de raciocínio. Essa bola tá alta demais pra mim aqui. Eu tenho que... Eu não vou nela, porque alguém tá melhor posicionado aqui atrás de mim. Então ele tem que entender. E você sabe quantas vezes o Todinho, enquanto atacante, fez um gol daquele, assim, na carreira dele? Nunca! Ele vai e faz um gol contra. Fez contra o Goiás, velho. Daquele jeito, não. Foi daquele jeito. Um cruzamento do Diego Torres, né? Então foi o segundo gol dele na carreira daquele jeito. Então, assim, mas eu vejo que essa tomada, né, de decisão no ataque, se a gente pegar esse jogo do Remo, teve muitos lances desses, né, Nivaldo? Eu lembrei de outro aqui no primeiro tempo, o Matheus também vai lembrar, uma linda jogada do Vila pelo direito, ela sobra na perna esquerda do Elias, que é destro. E o garoto Igor tinha errado aquele lance que ele chutou, mas ele tava sozinho de novo. Era só jogar ali pro garoto finalizar de novo. O Elias tentou finalizar de esquerda, ainda acabou torcendo ali, ficou um tempo no chão. Então, sim, são tomadas de decisões erradas que influenciam no resultado final. Porque nesse momento, o importante, e aí eu concordo plenamente com o Nivaldo, o Vila não vai fazer artilheiro de campeonato. Agora o Vila... isso também vale de quê, gente? E outra assistência hoje vale muito na carreira do jogador. Dá uma assistência, vence o jogo. Até em estatística entra, né? Você vê assim, o jogador tal fez tantos gols e tantas assistências. Outra coisa, será que esses caras não sabem que eles estavam enfrentando talvez o melhor goleiro do campeonato? Você chutar no Marcelo Rangel lá da intermediária, você vai fazer gol nele que dia?
Então teve muita tomada de decisão precipitada, muitas finalizações precipitadas com jogadores melhores colocados, né, Thiago? E você pega essa sequência aí dos últimos 5 jogos do Vila, que praticamente tirou o Vila da possibilidade de acesso. Jogos que a gente tá falando aqui que eram possíveis de ganhar, não era milagres, não era aqueles jogos difíceis. Ganhou um clássico, que era um jogo talvez desses 5 aí o mais pesado pela grandeza. Mas toda vez acontece isso, né, Tim? Parece que o Vila ganha do Goiás, aí ele cumpre o campeonato dele. O Vila perdeu para Amazonas, perdeu para Botafogo, empatou com o Atlético, perdeu para Volta Redonda. Ele ganha do Goiás e perde pro Botafogo. Como que explica o negócio desse? E faz um jogo bom, muito intenso contra o Goiás, tanto que sofreu muito pouco no clássico contra o Goiás, e aí você vai contra um time bem menor, mais fraco, o Vila não joga nada. Foi assim, mais uma vez, contra o Atlético nada, aí pega um Remo, que é um jogo mais pesado, aí parece que os caras estão mais concentrados, aí joga bem. Joga bem contra o Chapecoense e vem pra cá, empata com o Atlético, você entendeu? Pega um jogo difícil contra a Chapecoense, complicado, o momento da Chapecoense era de 9 jogos sem nenhuma derrota, jogando dentro de casa, o Vila consegue um empate lá, um ponto que seria muito comemorado desde que tivesse vencido o Atlético, aí vem e tropeça em casa. Então o Vila toda vez, lógico que todos os times têm os tropeços dele, né, quem não sobe principalmente vai ter esses tropeços que vai lamentar um jogo ou outro, só que o Vila a gente lamenta muitos jogos, são muitos tropeços contra times que não estão tirando ponto de ninguém, principalmente jogando dentro do onde o Vila tinha que ser muito forte, o Vila acaba tropeçando em alguns jogos fáceis que fazem atrapalhar a sequência do Vila Nova em busca do acesso.